Só os judeus, só Israel tinha direito de celebrar por uma aliança de sal. Mas com tudo isso, o pecado vem e detora Israel. No Éden de Lúcifer, ele subia. No Éden de Adão, Deus descia uma vez por dia. No templo, Deus descia uma vez por ano. O pecado vem e destrói a morada de Deus. Jeremias 52, versículo 13. Nabucodonosor enviou o seu general Nabuzaradã. Jeremias 52 e 13. E o que é que ele faz? Ele queima a casa do Senhor. Ele destrói o único lugar da morada de Deus entre Israel. Israel é levado como escravo. E agora não tem mais adoração. O grupo de louvor pendura os instrumentos. E não tem mais relacionamento. Aí Paulo, Romanos 5,14, ele diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por conta do pecado, a morte domina desde Adão até a lei. 70 anos sem cultos. 70 anos sem relacionamento. Aí Deus vai no cativeiro e tem saudades. E traz eles de volta só aos pedaços. Quando chegam em Jerusalém, não tinha mais casa, o templo queimado. E Deus diz: me adore em meio às cinzas e aos escombros. Os mais antigos que conheceram a casa de Deus choravam. E a nova geração, adorando no meio das cinzas, cantava louvores. E a glória de Deus desce no meio das cinzas. Aí Deus diz: recomecem, que eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito, e vocês quebraram. Mas por causa desta aliança, eu não vou deixar vocês. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. O pecado abundou. Israel recomeça, mas não é mais o mesmo. Quando você lê o último livro do Velho Testamento, Malaquias, salvo engano, o capítulo 4, começa com o juízo de Deus. Porque o pecado domina. Israel não teve como ser restaurado. Aí Deus vai silenciar. Aí vem o período do silêncio. No período do silêncio não tem adoração. Eles tentavam, mas não tinha relacionamento. Porque o pecado abundava. Aí o pecado, a morte e o inferno vão a Deus e pedem o juízo final. As provas são entregues e as testemunhas estão lá. Então, do Gênesis até aqui, essas 7 testemunhas: tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome e espada, o perigo, afastaram todos de Deus. Afastaram Adão, afastaram Noé e geração, e afastaram Israel de Deus. Aí João, Apocalipse, capítulo 4 e 5, ele diz que Deus resolveu fazer o julgamento. As provas são entregues ao juiz, e eram tão robustas e tão contundentes contra a raça humana,
que eram escritas por dentro e por fora. Aí Jesus vai mostrar a João o que aconteceu. João é arrebatado dos céus e vê o julgamento final. Mas como princípio do direito, o devido processo legal em Deus, não devemos ser condenados sem direito à defesa. Aí João diz que ele viu um livro selado por dentro e por fora, que era a sentença na mão do Supremo Juiz. E quando ele olhou, um anjo bradou: quem é digno de aceitar o processo deles e de desatar o livro e de o ler? Aí Deus, para dar o direito à defesa, disse ao anjo: procure um bom advogado que possa assumir o processo deles. Aí os anjos saíram para procurar no céu, não encontraram, na terra também não, e debaixo da terra também não. Aí voltaram dizendo: meritíssimo, ninguém foi achado digno de assumir o processo, nem sequer de olhar para ele. E agora o que é que resta? As 7 testemunhas testificando e dando razão às provas na mão do juiz. Não tinha como fazer, não tinha brecha na lei, nem sequer para atenuar a pena, para diminuir a pena, porque o pecado e a morte reinava. Aí agora só restava o juiz dar a sentença final. O juízo final era para terminar ali, para acabar ali a história do ser humano. Aí quando o juiz vai descer a sentença, Paulo diz nos Filipenses capítulo 2 que aparece alguém interessado em nós, e aquele alguém entra no julgamento e diz: meritíssimo, eu vou assumir o processo em prol deles. Aí o meritíssimo fica alegre e diz: aceito. Mas quando o meritíssimo diz aceito, o acusador, a morte e o pecado e as testemunhas protestaram e disseram: ele não pode assumir este processo. O meritíssimo questiona: por quê? Qual é o argumento? Eles disseram as prerrogativas que ele tem. Quais são as prerrogativas que impedem dele assumir o processo? Eles disseram: ele é o alfa, ele é o ômega, é maravilhoso, conselheiro, é pai da eternidade, é príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o João chorava porque ninguém foi achado digno. Aí o meritíssimo dá razão e diz: não pode, você tem prerrogativa. Quem faria isso? Você é Deus. Aí ele diz: meritíssimo, eu vou assumir o processo, eu estou disposto a aniquilar-me, a me despir da minha glória. Eu vou abrir mão do que eu sou, eu vou abrir mão de ser Deus, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me tornar um deles, eu vou descer e vou aceitar o processo para defendê-los diante de ti.